Olá, 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 seus maravilhosos! Cá estou com mais um vídeo. E hoje o assunto desse vídeo é sobre o jogo que marcou uma certa geração entre os anos de 2016 e 2018 pelo fato de condensar o frenesi de estratégia, competição e socialização num jogo de 3 minutos que você podia jogar até mesmo na sala de aula escondido. Esse jogo nada mais é do que Clash Royale. Antes de partirmos para o vídeo, pegue seu Nescauzinho e deixe o like para ajudar no engajamento do canal. Cara, o Clash Royale hoje não é mais só aquele jogo de 2016 onde você só precisava conhecer as cartas e apertar botões na hora certa. Hoje ele é quase um estudo de economia e paciência emocional disfarçado de joguinho. A economia do jogo, se você parar para pensar, é até sofisticada. Comparado com outros títulos da Supercell, tipo Brawl Stars, o CR ainda consegue te dar sensação de progressão sem te arrancar os olhos do bolso imediatamente, mas, claro, a linha entre jogar de sangue frio e cair no pay to win tá cada vez mais tênue. Quem joga sem gastar precisa ser cirúrgico. Não é só ter deck forte, e ter timing, leitura do adversário e, principalmente, controle mental. Um erro emocional hoje te custa muito mais que no passado, porque o meta tá mais agressivo, e o design das cartas mais recente não perdoa. Falando em cartas, algumas adicionadas recentemente são literalmente uma provocação mental. Cartas como a substitua pela carta mais recente que você quer destacar podem parecer equilibradas, mas quebram padrões, forçando o jogador a reavaliar com os que antes eram seguros. E não é só elas. O jogo continua privilegiando certas cartas ou tipos de estratégia que beneficiam quem investe tempo e dinheiro pesado. Isso não é ser contra a Supercell, é só o que a realidade do jogo hoje mostra. Evolução de cartas e balanceamento. Ok, eles mexem, mas a impressão que fica é que algumas mudanças só empurram um meta para o mesmo tipo de jogo rápido e destrutivo, mantendo a galera tensa, nervosa e, muitas vezes, dependendo do grind ou do pay to win. Outra coisa que pouca gente nota: o impacto psicológico de jogar de sangue frio. Você não tá só controlando torres e elixir, tá controlando seu próprio cérebro. Cada decisão errada ativa aquela sensação de frustração instantânea. Cada vitória vem com a descarga de dopamina típica de recompensas pequenas mas frequentes. Jogar sem se deixar levar é quase uma meditação competitiva, mas isso também explica por que muita gente desiste ou paga para acelerar. É um jogo que testa seu controle emocional mais do que sua habilidade técnica pura. É por isso que, mesmo conhecendo bem as cartas, você vê gente levando 3 coroas de forma absurda. Não é só estratégia, é mente. Meta e decks também são um capítulo à parte. Você olha os torneios, as arenas altas, e percebe que não é mais só qual carta é mais forte, mas qual jogador sabe lidar com o estresse do meta que muda semanalmente. Algumas cartas antigas ainda dominam, mas as novas estão desenhadas para punir a falta de adaptação, especialmente em duelos mais longos ou em guerra de clãs. A guerra de clãs em si poderia ter recompensas mais estratégicas. Hoje parece que a Supercell prioriza a quantidade de batalhas e participação ativa, mas pouco incentiva a inovação nos decks ou a criatividade estratégica. Se houvesse algo mais refinado nesse sentido, talvez a experiência mental fosse ainda mais rica, sem precisar tornar o jogo só sobre pagar para ganhar. E sim, a realidade pay to win tá mais clara do que nunca. Não precisa falar que quem gasta tem vantagem, isso todo mundo já sacou. Mas a nuance que pouca gente percebe é como isso afeta o meta emocional do jogo. Você vê decks extremamente otimizados, jogadores pressionando ritmo e estratégia, e aí o psicológico de quem não paga é testado até o limite. A habilidade pura ainda conta, mas se você vacila mentalmente, perde mais rápido do que qualquer falha técnica. É como se o jogo tivesse 2 níveis: físico, cartas, elixir, tropas, e mental, controle de frustração, paciência, leitura do adversário. E entender isso muda totalmente como você encara cada partida. Por fim, arenas, evolução e o cenário atual.
As arenas continuam sendo uma progressão simbólica, mas o impacto psicológico de passar de uma para outra não é mais só visual ou de conquista, é mental. Cada arena nova vem com pressão implícita, decks mais agressivos, estratégias mais rápidas e menos margem de erro. Evoluir cartas ainda é uma jogada racional, mas é caro, e essa decisão de investimento também testa a paciência do jogador. É como se o Clash hoje fosse um teste de gestão emocional disfarçado de jogo de cartas. Então, resumindo, Clash Royale não é só um jogo de cartas. É uma economia de recursos, uma guerra mental, uma arena de decisões cirúrgicas. Algumas cartas te testam, o meta te pressiona, a guerra de clãs poderia evoluir, e o pai to win tá sempre espreitando. Jogar de sangue frio não é frescura, é estratégia de sobrevivência emocional. E, no final, entender isso faz você jogar melhor, independente de gastar ou não. Clash Royale hoje é um jogo que sobrevive não pela nostalgia, mas pela inércia de quem já investiu tempo demais para largar. Ele não é mais sobre ganhar partidas, é sobre controlar o próprio desgaste mental enquanto o sistema te testa. Cada derrota pesa mais do que deveria, porque o jogo foi calibrado para isso, para te manter voltando, para te fazer pensar que dessa vez vai. E isso não é teoria da conspiração. É design psicológico. Clash Royale é, desde o início, um jogo que gira em torno de micro-recompensas, aquelas coroas, baús, fragmentos, níveis de carta, que não te satisfazem de verdade, mas te mantêm preso no ciclo. A Supercell não quer que você jogue 10 partidas por dia. Ela quer que você jogue uma a cada hora, para o jogo virar rotina. O hábito. O reflexo. E quando você entende isso, começa a jogar de outro jeito. Começa a ver que o segredo não é o par carta, é o par a paciência. Porque no Clash de hoje, a economia é um teste de resistência emocional disfarçado de sistema de progressão. Comparado com o Brawl Stars, o Clash Royale é mais sutil. Ele não te cobra logo de cara, ele te convida para um jantar grátis, mas te cobra na sobremesa. O jogo evoluiu, sim. Mas evoluiu em profundidade técnica e manipulação emocional. As cartas novas são o maior exemplo disso. Cada nova adição não é feita para expandir o meta, mas para mexer com o psicológico do jogador. Elas quebram padrões, exigem respostas imediatas e punem a hesitação. O jogo virou uma guerra de leitura, reflexo e controle. E o mais curioso é que as cartas mais odiadas são justamente as mais eficazes, porque são as que mais abalam o emocional do oponente. E aí vem o ponto que pouca gente fala. O Clash Royale moderno é um jogo de autocontrole. Não vence um mais técnico, vence um mais frio. A habilidade de manter a calma enquanto o outro tutor virou uma arma mais letal que qualquer feitiço. É por isso que jogadores medianos sobem tanto com decks irritantes. Eles não são bons, são pacientes. Jogam como máquinas, ignorando o fator emocional que destrói a maioria. O pai to win existe, claro. Sempre existiu. Mas o que mata o Clash não é o dinheiro, é o tempo que ele cobra de quem não paga. A economia do jogo foi moldada para fazer o jogador escolher. Ou você gasta gemas, ou gasta sanidade. E no meio disso, o jogador free-to-play é quase um monge. Ele aprende a perder sem quebrar o celular, aprende a aceitar que sua carta nível 13 vai derreter para uma 15, e ainda assim continua. Não porque o jogo é justo, mas porque o desafio mental virou o vício. A guerra de clãs, que poderia ser um respiro, acabou se tornando mais um ciclo de obrigação. É repetitiva, previsível, e raramente traz sensação real de progresso. A Supercell parece ter esquecido que o Clash Royale é, acima de tudo, um jogo de competição mental, e competição precisa de propósito. Se as guerras tivessem recompensas mais únicas, personalizadas, ou até reconhecimento simbólico real, o jogo ganharia outra camada. Mas, do jeito que está, ela só serve para manter estatísticas vivas, não jogadores motivados. O Clash Royale não morreu, ele amadureceu de um jeito estranho. Hoje, jogar bem não é só sobre colocar a carta certa na hora certa. É sobre ler o adversário, o meta e a si mesmo.
É um jogo que pune o impulso, que força você a questionar se vale a pena lutar cada partida, e que premia o jogador que aprendeu a pensar como o sistema. E talvez essa seja a ironia. O jogo que nasceu para ser casual virou um espelho da própria vida adulta, onde nem sempre ganha quem é o melhor, mas quem aguenta mais. Clash Royale é, no fundo, um teste de resiliência disfarçado de entretenimento. E quando você entende isso, cada partida deixa de ser uma batalha entre dois jogadores, e vira uma luta entre você e a própria vontade de continuar jogando. Então, para fechar de vez, o Clash Royale hoje é um jogo que se sustenta completamente na economia pay to win e em decisões estratégicas que favorecem quem investe dinheiro pesado. Não tem como contornar isso. Cartas novas chegam, meta muda, e se você não acompanha com grana ou grind intenso, perde vantagem instantaneamente. O design do jogo é deliberadamente assim. A Supercell não fez por mal. Fez porque maximiza receita e engajamento ao mesmo tempo. O jogador que paga acelera a evolução, domina a meta e tem acesso imediato a decks que dominam partidas de alto nível. É matemática pura, não escolha moral. Outro ponto cristalino: as gemas. Hoje, elas praticamente não servem para nada relevante dentro do jogo. Quer acelerar baús? Bom, talvez. Mas fora isso, ela só tem utilidade simbólica ou para comprar emotes na loja, algo estético que não muda absolutamente nada no gameplay. Ou seja, todo o grind do jogador free-to-play existe praticamente só para dar sensação de progresso. O impacto real é quase nulo comparado ao que o dinheiro resolve instantaneamente. Em relação às cartas, o problema também é claro. Algumas cartas claramente pedem nerf porque desequilibram partidas, mas são mantidas tempo suficiente para gerar frustração e reforçar a necessidade de gastar ou farmar muito. Outras acabam praticamente excluídas, ignoradas, ou recebendo buffs que nunca chegam a tempo de tornar o meta mais variado. Isso cria ciclos previsíveis. Decks dominantes emergem, alguns players exploram, e o resto segue atrás, sempre reagindo, nunca ditando. Mais uma vez, matemática pura, lucro e engajamento, não diversão justa. Se você analisar de forma racional, o meta de hoje não é sobre habilidade isolada, mas sobre capacidade de investimento e gestão de recursos. Não há nada de errado em grind skill, mas sem dinheiro, você inevitavelmente esbarra em limites. Isso não é opinião, é pura observação. Todo torneio, todo desafio de arena alta e até a guerra de clãs hoje favorece quem tem cartas evoluídas, raridades desbloqueadas e quantidade de upgrades que só se consegue com tempo ou dinheiro, e a Supercell estrutura isso deliberadamente. Então, para resumir de forma incontestável, Clash Royale hoje é pay to win, economia orientada ao lucro, meta construído em ciclos de cartas e buffs/nerfs estratégicos, e gemas quase inúteis. Cada mudança de carta, cada arena nova, cada carta adicionada ou esquecida segue uma lógica de negócio clara, e não uma tentativa de equilibrar diversão ou valorizar skill. Se você encarar o jogo com essa lente, tudo faz sentido, da evolução das cartas ao comportamento de quem paga mais. Bem, chegamos ao final desse vídeo. Porém antes, gostaria de mostrar o deck que usei nas batalhas caso alguém esteja interessado em testá-lo. É meu deck principal cujo eu uso no caminho de troféus, e confesso que é bem eficiente e me ajudou a subir algumas arenas desde que voltei para o jogo recentemente. Bem, creio que seja isso, não esqueça seu like e até a próxima.